Boa noite a todos, estamos aqui ao vivo, mais uma live, dessa vez aqui no Instagram. Eu estou preparando aqui uma mensagem para mandar para vocês, vou enviar nos grupos, desde já falo para vocês que sejam todos muito bem-vindos. Vou encaminhar aqui a mensagem nos grupos de avisos também. E aqui nós estamos. Hoje eu vou receber um convidado aqui muito especial, que é o William. Eu vou inclusive aproveitar aqui só para ouvir uma mensagem de áudio dele. Pronto, já falei aqui com o William, nós vamos entrar aqui em breve, ele está se preparando lá para abrir. Aproveito para te fazer o convite, você que está aqui comigo, se já estiver aqui comigo, aproveite para me seguir aqui no Instagram, me seguir também no YouTube. Esse conteúdo que nós vamos falar hoje é um conteúdo muito importante, mas é importante num nível assim que eu acho que as pessoas nem têm noção de como que ele é relevante, né? Isso por quê? Porque o orçamento de obras, ele não é simplesmente uma ferramenta que nós usamos para fechar um contrato. Ele tem que ser, né, na verdade, utilizado ao longo de toda a vida útil daquela obra. E, portanto, é preciso que esse orçamento tenha suas funções entendidas, compreendidas, para ser, né, melhor aproveitadas também, tá certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ótica tanto do orçamentista, que é capaz, né, de extrair esses usos, como também daquela empresa que acaba contratando esse projeto de custo, acaba contratando o orçamento. E é por isso que eu convidei aqui para falar com a gente meu grande amigo William Hughes, que também é um cliente já de boa data, né? Já tem um bom tempo que a gente trabalha junto aí, eu tenho feito alguns orçamentos para ele e será realmente um grande prazer trazer esse cara aqui, porque ele tem uma bagagem muito boa de engenharia, mas também de construção, de empreendedorismo. É um cara aí que está à frente de empresas relevantes no Brasil. Eu não digo nem só no estado dele, tá? Mas eu digo também no Brasil. Está pegando algumas obras bem grandes, são todas obras de altíssimo padrão, e quando eu falo alto padrão, é alto padrão de verdade. Tem algumas pessoas que confundem, né, alto padrão num nível alto com casas bonitas, ou simplesmente casas grandes, e não é esse o conceito, né, de alto padrão. O alto padrão com o qual o William está muito acostumado, com que a empresa dele lida, é de fato um alto padrão no sentido da palavra, né? No sentido da expressão. Quando nós falamos de alto padrão, e isso é uma dúvida que algumas pessoas têm, nós estamos falando de uma série de conjecturas que vai muito além de preço. Não é simplesmente acabamento. Uma obra de alto padrão não é simplesmente uma obra que tem um acabamento caro, que tem um acabamento fino, não é simplesmente uma obra que tem um volume financeiro grande, não é uma casa que é simplesmente grande por ser grande, mas é, na verdade, uma construção que ela tem padrões altos do que somente acabamento. Não vou entrar muito no mérito ainda, deixa o William entrar, ele está chegando aí para entrar. Nesse momento nós temos aí Júnior, Pedro, Pacheco, Tito, grande William e a Dioneia. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Mandem um salve aí para mim, compartilhem essa live com seus colegas engenheiros, porque hoje nós vamos falar de conteúdos muito úteis, eu tenho certeza disso. Eu estou aqui compartilhando com algumas pessoas nesse momento e nós já tocamos esse conteúdo. Olha só quem está chegando aí também. Muito bom. Grande Aldo, Paulo, Rodrigo, Bruno. Estou mandando aqui pro pessoal que sempre acompanha, pede para receber as lives. Nos grupos eu já mandei. Olha o Milton Oliveira aí. O alto padrão, então, né, que eu comentava com vocês agora há pouco,
na verdade, seria essa ideia de uma obra que ela possui qualidade em todas as etapas, em todos os passos, né, num nível de exigência muito alto. Eu gosto de definir dessa forma. Então, quando nós falamos de alto padrão, de fato, extrapola o que é o revestimento, extrapola o que é o acabamento e se aplica também para o escoramento que tem naquela obra, se aplica também para os padrões de limpeza, de higiene da obra, do canteiro de obras. Isso se aplica, falando em canteiro, se aplica para a estrutura fixa do canteiro. Então, se ali nós vamos ter banheiros, refeitório, almoxarifado, espaço de administração local, todos esses espaços eles têm que ser muito bem cuidados, eles têm que ser, de fato, terem uma gestão que seja de alto padrão, que acompanhe isso. E o cliente do alto padrão, seja pelo poder aquisitivo, ou seja pelo que é vendido para ele, né, obviamente, ele tem expectativas desse padrão. E as expectativas do alto padrão, elas passam por um atendimento, né, presencial, passam por um atendimento pessoal, individualizado, personalizado. O atendimento do alto padrão passa pelo nível de registro, pelo nível de planejamento. Então, o cliente do alto padrão, ele não se importa simplesmente se a obra está andando ou não. Ele quer que a obra esteja andando, mas ele quer ser acompanhado de perto, ele quer poder visitar a obra, ele quer visitar a obra e ver que está todo mundo de capacete, uniforme. Ele quer poder visitar a obra e ter um breve relatório, né, da evolução da obra e do planejamento das próximas semanas. Perdão. Esse cliente do alto padrão, ele tem expectativas muito mais altas. A régua dele é mais alta do que simplesmente acabamento, etc. e tal. Ele, poxa, quer ir na época de obra bruta, de obra cinza, e ele não quer ver uma obra desorganizada, que tenha demolição constante, que tenha entulho no chão. Ele é um cliente que quer chegar numa obra e ver que ela está sendo bem feita, sem retrabalhos, sem custos adicionais, sem desperdício, que é uma outra coisa muito importante. Então, esse é, de fato, o cliente do alto padrão. Entrou um cara aí que entende muito de alto padrão, viu? O Edson, grande mestre Edson, mandando um salve aí para você. Aparece aí no chat pra gente. Olha só, Gisele, Dona Nina, Cakes, sejam todos muito bem-vindos. Show de bola. O William já está chegando. Logo a gente começa a bater esse papo aí, especificamente então sobre os usos do orçamento. E aí, só para dar um briefing para vocês de por que isso é importante. Existem profissionais, existem empresas que muitas vezes fazem um orçamento e esse orçamento acaba virando uma mera peça documental de gaveta, né? Vira papel que vai para a gaveta. Se torna algo dispensável, algo que é ignorado durante a obra. Mas esse não é o nosso intuito ao orçar uma obra. Nós queremos, e eu bato nessa tecla demais, eu levanto essa bandeira, nós queremos que o orçamento seja um projeto. Nós queremos que o orçamento seja um projeto de custos da obra. E para o orçamento ser esse tal projeto, ele precisa ser utilizado durante a obra como qualquer projeto é utilizado. Você vai fazer as suas estruturas, obviamente, você abre ali suas pranchas de forma, abre ali seu detalhamento do aço, para acompanhar, né, esse projeto e executar a obra de acordo com aquele projeto. Da mesma forma, nós queremos, então, que o orçamento seja levado como um projeto de custos. Então, a cada passo que o gestor da obra, aquela equipe de administração da obra, ou a gerência da empresa como um todo dê, que essa empresa, que essa equipe realmente dê esse passo de acordo com o que está projetado em orçamento. E nós vemos exemplos muito práticos desse uso no seguinte sentido. Olha só quem chegou aqui, ó. O William chegou, já estou convidando ele aqui. Nós vemos usos muito práticos disso ao longo da obra, ao longo da execução, da administração da obra, e basicamente é isso aí que nós vamos estar falando aqui hoje com vocês. Estou convidando o William aqui para ele entrar. Deixa eu ver se ele já vai conseguir entrar aqui, que a gente evolui com esse bate-papo. Edson, Matheus Magalhães, sejam todos bem-vindos. Olha o cara aí, rapaz!
Beleza, meu amigo? Boa noite aí, boa noite, pessoal. Tudo certo? Tudo em paz aí? Tudo na paz, graças a Deus. Desculpa aí o Bom atraso, demais. peguei um Teve atraso trânsitozinho não, aqui, rapaz. faz Eu parte. estava conversando com o pessoal aqui, só dando um briefing do que a gente vai falar hoje, né, da importância dos usos do orçamento, mas também contextualizando para eles o que é alto padrão de verdade. Porque se tem um cara que Sim. entende aí de alto padrão, é o William, a equipe dele, a empresa dele tem feito obras sensacionais aí, obras que realmente me deixaram muito feliz de estar podendo participar, porque é um alto padrão de verdade que vai além do acabamento, né? Passa por todas as etapas da obra mesmo. É a gestão, é o atendimento ao cliente, é um pilar que sai de uma forma e você fala, cara, é uma obra de arte, enfim. E aí eu sou até um pouco suspeito, né, Will? Eu O alto padrão, né? A maioria das pessoas, né, pensam que o alto padrão ele é apenas o acabamento, a louça, o metal ou o piso, mas, né, a gente sabe que o alto padrão ele vem do planejamento, né? Eu acredito que seja isso que a gente vai estar abordando contigo aí, porque realmente o orçamento de obra ele precisa ser bem feito, né? Então, até o padrão do orçamento ele vai determinar o padrão de gestão da obra como um todo, né? perfeito, Então, perfeito. então é isso aí. Vamos nessa. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui agora que eu estou vendo que tem muitas pessoas que são seguidores seus, tem alguns aqui que são seguidores meus. Vou te convidar a se apresentar um pouquinho, fala mais sobre quem é o William, quem é a Hilks Construtora, para o pessoal ficar por dentro. Maravilha. Então, pessoal, para quem não conhece aí, também já segue nossa página, galera que está acompanhando o Milton, né? O Milton para a gente é referência aí em orçamento. E nós aqui somos a Rigos Construtora, né? A gente atua aqui no mercado de alto padrão, né? Não só aqui na Bahia, né? A gente está aqui mais precisamente em Ilhéus, tá? Mas a gente atua também no litoral norte de Salvador e a gente também está com um pezinho lá em Brasília, né? Então, nosso foco hoje é gestão e execução, né, e administração de obras de alto padrão, tá? De ticket médio entre 5, 3, 2 até 10, 15, 20 milhões. Apesar de que a gente está com a obra em Itacaré, uma obra de um resort, que ultrapassou aí os 150, né? De orçamento, tá? Não foi feito pelo Milton o orçamento, infelizmente, né? Mas a partir de hoje a gente pretende aí estar com essa parceria com o Milton e estar elaborando esses orçamentos nossos aí. Então, basicamente é isso. Algo Gestor é isso. Gestão de alto padrão de casas de ticket de alto padrão, né? Bom demais, bom demais. Pessoal, quando eu falo para vocês que eles fazem obras realmente diferenciadas, não é um exagero meu, não é porque é um cliente que está aqui, um parceiro, muito pelo contrário, é porque eu realmente admiro a gestão que eles estão tendo, o investimento que eles têm em controle, em gestão, em treinamento, está muito à frente de empresas que têm décadas no mercado, empresas que são líderes no seu segmento. Realmente eles têm aí eles estão puxando a régua. A verdade é essa. E o fato da gente hoje estar aqui, Milton, a gente entende também que existe essa questão da troca, né? Você como orçamentista, a gente como construtora, clientes, né? Eu sou o seu cliente e você também, a gente acaba trocando essas informações, justamente pelo fato da gente estar com essa dificuldade, né, de ter um orçamento bem elaborado nas nossas obras, né? A gente entende que isso não é bem uma falha, né? É a falta de profissionais capacitados para tal, né? Então, o fato de você estar aqui hoje é porque a gente também realmente admira muito o seu trabalho, né? Infelizmente, eu não te conheci há 5 anos atrás, né? Hoje, agora que a gente está, né, se cruzando aí. Então, vamos bater esse papo aí que é muito importante para os nossos seguidores também, nossos clientes, talvez esteja algum cliente aí, né? Entender o que de fato é um orçamento de obra, né? Perfeito, perfeito. Vou aproveitar aqui a oportunidade também e me apresentar muito rapidamente. Meu nome é Milton José, para quem não conhece, trabalho com orçamento de obras já há provavelmente 7 anos aí, mais ou menos. De lá para cá já são mais de 350 orçamentos. Teve uma época onde eu trabalhava mais com reforma de alto padrão, que a gente fazia 3, 4, 5 orçamentos por semana para fechar várias obras no ano.
E de lá para cá já trabalhei com um pouco de todo tipo de obra, residencial, comercial, construção, reforma, particular, pública. Mais recentemente tenho trabalhado mais com obras públicas, mas continuo atendendo engenheiros, empresas, né, nessa parte das obras residenciais particulares também. E aqui nesse canal, nesse Instagram, no meu YouTube, eu tenho compartilhado muito conteúdo nessa área e temos aí ajudado muitos engenheiros também a se prontificar nessa área, né? Não necessariamente quem quer ser orçamentista, mas todo engenheiro, como nós vamos falar aqui hoje, precisa entender o básico de orçamento para tirar o benefício disso, né? Não é uma questão de, eu quero ser orçamentista ou não. É uma questão que se você entender como que o orçamento funciona como uma ferramenta de gestão, cara, você tem N benefícios, está à frente da concorrência, e assim, um cara que eu tenho visto que entendeu isso com maestria, de fato, é o William e a empresa dele. Hoje nós chamamos esse tema, e eu quero envolver muito ele, de fato, na parte do alto padrão, porque nós temos inúmeros usos para o orçamento. E o William até pontou muito bem, às vezes o cliente final, ele não compreende, né, a importância disso. Mas nós que somos da obra, nós que somos da engenharia, eu acredito que a gente entende, né, William? Já teve Na alguma verdade, experiência aí? a maioria, né, eu acredito que 99%, né, dos clientes, eles geralmente eles solicitam um orçamento quando nós como construtores, né? Você pode fazer o orçamento da minha obra? Tudo bem, a gente faz, mas e aí, e o custo desse orçamento, né? É muito difícil você vender um orçamento, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? Para poder a gente não perder esse cliente, a gente acaba fazendo esse orçamento de graça, né? E aí o que acontece? A gente não consegue entregar de fato o que se deve entregar, que é um orçamento executivo, um orçamento bem definido. E aí a gente acaba lidando com a ansiedade do cliente de querer começar a obra, e aí a gente inicia, já tá com o orçamento já não foi feito da forma correta. Enfim, hoje a gente mudou isso, né? A gente entende que entregar isso para um cliente é praticamente um suicídio, né? Você vai ter problemas aí de diversas ordens. Tudo bem que no início às vezes não aparece o problema, mas no início da obra que eu falo. Mas quando começa a partir ali do meio da obra para de 50% para 60, 70, aí começa a vir. E o orçamento lá. E aquele número que você me apresentou lá. Né? E aquilo, né? Então o cliente acaba se apegando a esse orçamento preliminar. Né? Não investe no orçamento executivo, né? Às vezes ele não entende, geralmente o arquiteto que está ali por trás, né, que eu acho que é o principal fator na hora de vender o projeto, né, ele tem que entender que ele precisa vender também o planejamento orçamentário, né? Então acho que é por aí que a gente tem hoje esse gargalo, né? Acredito que várias construtoras hoje têm esse gargalo aí. Sem sombra de dúvida. E isso é interessante porque eu já estou puxando o primeiro uso que eu quero falar para vocês do orçamento de uma forma ampla. Mas, cara, é incrível como nós estamos em 2025 e existe ainda essa cultura no mercado da construção como um todo, desde o cliente final, comprador, leigo no assunto, até algumas construtoras que ainda ignoram, subestimam a importância de um orçamento completo, né? E nós entendemos que existem fases diferentes de maturidade para um projeto. Existem projetos que estão ali numa fase inicial, têm uma maturidade muito baixa. Não adianta ainda fazer um super orçamento, até porque nós não vamos ter todos os projetos. Bacana. A gente entende que existe essa fase. Mas muitas obras, e eu talvez chutaria 70% das obras, baseado na minha experiência com os colegas da profissão e tudo mais, 70% das obras no Brasil, elas não têm um orçamento em nível executivo quando já se tem todos os projetos. Ou seja, nós já temos todos os projetos na mão e ainda estamos trabalhando com estimativas iniciais. Né? Essa é uma cultura generalizada, né, Will? Sim, sim. É uma cultura generalizada, né? Inclusive, é uma falha nossa, né? Que a gente está buscando justamente essa melhoria, porque a gente entende que existem fases de orçamento, né? E às vezes o fato da gente não entender, não ter esse discernimento em relação, né, ao que você está trazendo,
né, a gente acaba se esbarrando em diversas dificuldades aí no decorrer, no processo de obra, né? Perfeito. O primeiro uso que eu trago aqui para vocês, então, que é dentro desse contexto que nós já estamos falando, seria para as estimativas iniciais de uma obra, né? A gente, quando nós falamos de orçamento de obras, e ontem mesmo eu via num grupo de engenharia um pessoal discutindo sobre isso, e eu fiquei assim, cara, como que vocês não conseguem enxergar isso? Existem dois grandes momentos quando a gente fala do orçamento. Existe um primeiro momento que são para estimativas e existe um segundo momento que é para um orçamento detalhado. Quando você está, por exemplo, com uma empresa que decidiu construir um prédio, a empresa quer construir um pequeno prédio ali, seja para vender apartamentos ou para uso próprio. No momento em que surgiu esse desejo, essa necessidade, não dá para fazer um orçamento detalhado ainda. Nós não temos os projetos, a definição do produto final, né? A definição daquela construção. Mas nós temos as premissas. Nós temos uma ideia de valores, temos uma ideia de área que precisa ser feita, temos uma ideia do lote. Nesse momento, nós podemos fazer um orçamento inicial, que é muito conhecido por aí como estudo de viabilidade, orçamento paramétrico, recebe vários nomes. Se trata de uma estimativa inicial. E o orçamento serve muito para isso, né? A questão, eu digo, eu estou sempre trazendo para o lado da construtora, né? Do construtor. É a questão que, principalmente o construtor que faz gerenciamento de obras, né? Não estou falando aqui de construtor que trabalha com obras de empreitada global. Obra de empreitada global, você só consegue iniciar essa obra quando você tem todos os projetos, né? Todas as definições, inclusive projeto de decoração e tal, né? Então, não estou falando desse tipo de contratação, né? Eu digo do que a gente faz, que é gestão, né? Então, a gente acaba amarrando o contrato com o cliente em cima desse orçamento preliminar inicial, né? E aí, o que acontece? Como você está fazendo a gestão de obra por administração, né? A gente acaba que não atualiza esse orçamento. Até porque a gente não é remunerado para atualizar esse orçamento, né? Então, E, você, no decorrer do processo, se você não for, não ter essa comunicação ali com o cliente, você vai ter problema com ele, né? Então, a gente hoje, digo hoje, já com essa maturidade que a gente tem, né, a gente está tendo, a gente ainda se esbarra nesse tipo de situação. Não vai acontecer mais, obviamente. Hoje a gente já tem um bom orçamentista, né? Enfim, então a gente não vai ter mais esse tipo de problema. Mas eu acredito que muitos construtores, talvez até algumas pessoas que seguem a gente aí, com certeza estão passando por esse tipo de problema por conta, né, da não atualização, né, do orçamento paramétrico ou o estudo de viabilidade, né, para o orçamento executivo de fato. perfeito, perfeito. E vale lembrar, até para mostrar como que essa estimativa, que pode estar errada com a evolução dos projetos, mas para mostrar como que ela é importante e como que é possível fazer ela de uma forma assertiva o suficiente, a gente tem que lembrar que a estimativa ela serve para tomada de decisão. Então, quando a gente faz um orçamento paramétrico, um estudo de viabilidade, a ideia não é a gente matar na mosca o número que vai custar a obra. Não, ainda não. Nós queremos saber se a obra é viável, se é possível fazer a obra, se faz sentido financeiramente continuar. Se fizer, toca o projeto, toma-se a decisão de continuar tudo. Agora, opa, não é possível, eu não tenho dinheiro para construir a casa que eu queria. Ou eu não tenho, minha empresa não tem o dinheiro para fazer o investimento no galpão que queria. Opa, pé no freio. Não vamos nem evoluir com os projetos porque a gente precisa se organizar. Então, essa estimativa inicial, ela tem essa função, né, de tomada de decisão. E muitas vezes o cliente final, ele tem aquela agonia de que assim, pô, você me falou que vai ficar entre 1 milhão e 1,5 milhão a casa, tem que ficar nesse preço e acabou. E não é assim, né? Existem essas fases para o projeto amadurecer, para o custo da obra amadurecer, enfim, faz parte do processo. O custo da obra ele acaba se tornando também um projeto de orçamento, né? Um projeto de custo, né? Então, assim Exatamente. como todo projeto, como projeto arquitetônico, como projeto estrutural, você tem as fases do projeto, né? Então, quando você está no paramétrico, você está no anteprojeto, né? Até chegar na É fase de esse o projeto conceito. executivo, né? Então, assim, eu acho que falta muita valorização, né, dessa ferramenta de gestão, né?
Você vê o cliente pagando 150 mil reais num projeto de uma casa, né? 200 mil, 300 mil, mas não quer pagar 5, 8, 10, 12 num projeto de custos, né? De orçamento. Então é por isso, né, que a gente vê muitos problemas aí de furos, né? Furos de obra. Exatamente. E quando você vê, uma coisa muito gratificante é ver que empresas começam a desenvolver essa maturidade mesmo que um pouco atrasadas, vamos colocar assim. Porque tem uma empresa com a qual eu tenho o prazer aí de trabalhar, que ela não me contratou, mas no caso eu estou ajudando eles a consultar, a avaliar o orçamento que eles contrataram, e eles resolveram pagar 50 mil reais em um orçamento completo de uma obra que não está fechada. E para mim é um valor muito alto, né? Inclusive, em outras obras muito grandes que eu tive avaliando com o William antes, eu sempre falo para ele, cara, eu entendo que investir no orçamento antes da obra estar fechada tem que ter uma certa racionalização, a gente tem que fazer isso de uma forma correta, né, para não se expor ao risco. Mas, cara, ver que aquela empresa que tem uma postura de vanguarda, né, uma empresa que é grande, que é séria, estava investindo tanto no orçamento, me fez ficar muito, muito contente. E ainda mais por ter me convidado para fazer uma análise, né, uma avaliação daquele orçamento que está sendo entregue. Então, peraí, foi feito, mas nós temos que criticar. Da mesma forma que a gente critica arquitetura, elétrica, hidráulica, fundações, estrutura, qualquer projeto que chega, a gente chega, lê, critica o projeto, recebe o projeto. Né? Eles estão fazendo também com orçamento. E aí, assim, sem sombra de dúvida, isso já nos joga para o próximo nível, né? O próximo uso do orçamento, que é fechar bons contratos. E aí o bom contrato, e o William vai saber disso melhor que eu, ele tem que ter os dois lados, né? Em primeiro lugar, ele tem que garantir o lucro da construtora, ponto final. Construtora não faz obra por caridade, a construtora é um negócio, ela tem que ter uma justa remuneração pelo serviço que é feito. Mas, em segundo lugar, ela também tem que, o bom contrato, né, ele tem que dar muita clareza para o cliente e segurança para o cliente. Eu contratei isso e aquilo, eu sei que eu vou receber isso, eu posso cobrar por isso. Então, um bom contrato não nasce sem um bom orçamento, né? Não, com certeza, né? E como eu falei anteriormente, existem as duas situações. Hoje a gente trabalha, né, com gestão, né, mas também não deixamos de fazer obra por empreitada, né? Então, a gente tem um valor para tocar a obra de administração, a remuneração é de uma forma, e a obra de empreitada global é de outra, a gente tem uma remuneração completamente diferente. Então, os contratos, eles precisam estar bem alinhados, né? Em relação à metodologia de serviço prestado. Né? Então, sempre vai se esbarrar aí na questão de um bom orçamento, de um bom contrato, de um bom jurídico, de uma boa contabilidade. Né? Então, a gente tem que estar sempre se cercando de tudo, né? De tudo, de contabilidade que entenda de contratos de construtora, né? Advogados especialistas em contratação de construtora, né? Orçamentista, especialista. Então a gente sempre está se cercando aí dos melhores profissionais, né? Como você falou, o alto padrão ele não está associado apenas ao material de acabamento, ele está associado a uma gestão de alto padrão como um todo, né? Desde a contabilidade, desde o projeto, desde o planejamento, desde do jurídico, enfim, é uma junção de todas essas disciplinas, né? Cada passo, né? Cada etapa do ciclo de vida do contrato, ele tem que ser de alto padrão. Senão a gente acaba tendo fragilidades, né? E eu já vi vários colegas que relataram exatamente isso, do tipo, cara, eu estou trabalhando com uma construtora grande, uma construtora que tem porte, nós estamos fazendo uma obra de X mil, X milhões de reais, e assim, tem um defeito grave, por exemplo, gestão de suprimentos, né? Compra de materiais, compra de fato de materiais, equipamentos para obra. Uma falha em um setor pode ser em suprimentos, pode ser em contratação de mão de obra, pode ser no jurídico, pode ser na contabilidade. Uma falha em um setor desses, num nível de alto padrão, muitas vezes estraga a obra, estraga o contrato. Era para ser um contrato ótimo para ambas as partes e ele se torna um pesadelo, né? Isso Agora, é... hoje
hoje, Milton, como você está numa construtora aí, eu acho que uma das maiores do Brasil, aí em Brasília, né? Hoje, como é que você enxerga a questão da importância dessas fases do contrato em si, né? De contrato que eu falo de contratação da parte de orçamento, na verdade, né? Contrato não, orçamento, pessoal. A importância dessas utilizações do orçamento dentro de uma construtora tão grande como é que você está atuando hoje aí. Cara, é muito interessante ver porque a construtora, por ser uma incorporadora, na verdade, né? Que está construindo com recurso próprio para venda, é isso que eu quero dizer, ela tem que ter uma análise profunda do orçamento, mas não só do custo, né? Muitas vezes a gente pensa em orçamento como custos, são os custos da obra. É aquilo que eu gasto, é aquilo que eu desembolso para realizar a obra. Mas a construtora, como incorporadora, ela tem que ver a oportunidade de negócio, né? Ela tem que ver o retorno, ela tem que ver de fato a perspectiva de lucro, a perspectiva do mercado. Existe Então margem aqui para erro ou não? existe. Aqui eu digo o seguinte, que o orçamento, ele acaba, no momento inicial, ele acaba desempenhando um papel fundamental, óbvio, na figura do estudo de viabilidade. A gente tem que ter essa noção de quanto vai ser gasto naquela obra, mas existe toda uma etapa de design do produto, né? Que não pode ser ignorada. Na verdade, quando a gente está falando de incorporação, ao meu ver, o design do produto, né, pensar no produto final como um produto de mercado é mais importante ainda do que orçar. E aí eu vou fazer uma ressalva, porque senão meus colegas orçamentistas vão me catar de porrada daqui a pouco, calma. O que eu quero dizer é o seguinte, se você está num bairro de, vamos supor, classe C, não adianta você querer subir um prédio de 30 andares de classe A, que tem 4 vagas na garagem. Esse não é o produto certo. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente está falando de um condomínio, estilo Alphaville, que só tem casas, mansões, você trazer uma casa pequena, você trazer uma casa que não tem imponência como as outras, é um produto errado. E muitas vezes no mercado, acertar o produto é a tacada mais importante de um ciclo de 5 anos. Porque se você erra o produto no começo, cara, não dá para salvar. O orçamento pode ser ótimo, o projeto pode ser ótimo, a execução pode ser perfeita, a gestão pode ter sido maravilhosa dentro das melhores práticas do planeta. O produto estava errado, o produto não vai vender bem, ele vai travar para vender, vai ter que dar desconto, você vai passar mais tempo com aquele dinheiro alocado, então acaba que o lucro fica menor, porque fica diluído em mais tempo. Então, assim, a tacada principal de 5, 6, 7 anos de ciclo é acertar o produto. Agora vamos trazer para o nosso lado, né? Na questão da orçamentação da casa de alto padrão, né? O que é que você entende aí como os passos principais? Desde a parte de você, da gente como vendedor também, né? Somos vendedores, obviamente, de serviço, né? Como convencer esse cliente a entender e fazer com que ele pague por esse projeto orçamentário? O que é que você usaria de estratégia? Porque a gente vende obra, né? A gente não vende orçamento, né? Então, eu acho que falta também algumas estratégias de venda de orçamento. Então, o que é que Perfeito, que dica você daria para a gente aí? perfeito. Tipo, aterrorizar o Inclusive, cliente, de você precisa contratar isso aqui, porque se você não contratar um orçamento executivo, você vai ter esses e esses problemas. Enfim. perfeito. Essa sua pergunta foi maravilhosa, principalmente porque não estava em nenhum script, que fique claro para todos vocês, e eu vou ter que responder ela com um conteúdo que normalmente eu só traria para alunos de mentoria, numa conversa muito profunda. Então, assim, quem está aí com papel e caneta, aproveita para anotar, porque esse raciocínio aqui ele é muito, muito, muito valioso. Quando nós vamos num médico, nós não podemos chegar para o médico e falar assim, quanto que é para você já me curar? Não é assim que funciona. Primeiro você paga a consulta, o médico te recebe, você conta seu problema, conta suas dores, conta sua vida inteira, ele vai te passar uma série de exames que você tem que fazer.
Quando você vai, faz os exames e volta com o resultado dos exames, aí sim o médico caminha para um diagnóstico ou para novos exames. E nesse processo o cliente tem que pagar. Por quê? Porque foi realizada uma consulta. Na construção civil não existe essa cultura de pagar por consulta, de pagar pelo diagnóstico. Na construção civil existe a máxima, existe a cultura de que todo esse processo pré-início de obras, ele deveria ser de graça, com uma forma de convidar o cliente a fazer a obra com a construtora. Bacana, perfeito. Mapeei isso, espero que vocês tenham acompanhado. O que eu quero propor para vocês de mudança nesse fluxograma, de mudança nesse processo, que torna a negociação interessante? A construtora, ela não pode ser uma vendedora de serviço no sentido de estou vendendo commodity. Estou vendendo uma coisa que todo mundo faz. Quando a construtora adota esse padrão, e o William, eu tenho certeza que ele viu isso há alguns anos atrás, quando ele mudou a dinâmica, né? Ele já compartilhou isso comigo. Quando a construtora está nesse ritmo de eu faço o serviço como todo mundo, disputo o preço igual todo mundo, quando ela está nessa posição, ela infelizmente é pisada pelo cliente, porque ele compara a construtora com a construtora menor. Ele contrata a construtora com um mestre de obras. Ele contrata a construtora com o seu Zé, que é um empreiteiro sozinho, não sabe nem o que é um CNPJ. E essa é uma competição completamente injusta, porque são produtos diferentes. Então, a gente está falando aqui de alto padrão, entendemos que o cliente que contrata o alto padrão quer contratar o todo, né? Ele quer contratar o produto todo, ele não quer contratar só a obra final. Para mim, o caminho para a conscientização do cliente, e não somente do cliente, mas do mercado como um todo, ele é passar por esse processo de mostrar, cara, eu não tenho um produto como todo mundo, eu não quero te passar a perna, eu não quero colocar um valor que só é bom para mim. É um valor que é bom para mim e que executa a obra da forma como você sonhou. Por isso, por conta da minha garantia, por conta da minha responsabilidade técnica, por conta do atendimento durante o caminho, que pesa muito. Entendam que construir uma casa de alto padrão não é entregar a casa amanhã, é um relacionamento, né? São meses, anos, quem sabe algumas casas levam anos para serem feitas. E no processo, o atendimento tem que ser impecável. Tudo isso entra no custo da construtora, entra no preço que é proposto. Então, quando nós começamos a ter esse entendimento, aí eu caminho para o lado prático da resposta, tá? Nós temos que conscientizar o cliente do seguinte: se eu faço gestão, se eu faço administração da obra, e então eu sou remunerado por uma taxa de administração naquela obra, faz todo sentido que o cliente tenha um projeto de custos, que é o orçamento, não porque eu preciso, eu como construtora, mas porque o cliente precisa. Cliente, você quer me contratar pelo preço mais honesto possível, eu quero ser contratado por você pelo preço justo que eu cobro e que não pesa no seu bolso, mas para isso você precisa de um projeto de custos, de um orçamento. Por quê? Porque aí você vai ter acesso a um terceiro que é especialista no assunto e dimensionou tudo que é gasto na obra. Agora que o cliente sabe o que é gasto na obra, ele consegue ver que, cara, material, a construtora não necessariamente ganha no material. É um dinheiro que entra na conta e já sai. Agora o cliente consegue enxergar que mão de obra não é um lugar que a construtora necessariamente ganha. São pessoas trabalhando e recebendo seus salários. Quando o cliente tem esse entendimento de, cara, pera, esse orçamento, ele está me mostrando o que é gasto de verdade. Então, quando eu fechei com aquela construtora uma gestão de 15%, de X% numa taxa, pera, o que eles estão recebendo é pelo serviço que eles prestam. Então, o cara começa a conseguir enxergar tudo isso de uma forma mais clara e ele passa a sentir que ele está seguro. Porque, pô, eu tenho um orçamento. Eu sei que se a obra estourar demais e ela aumentar o custo, cara, eu contratei um projeto que me mostrou que deveria custar mais. O que aconteceu no caminho? Qual foi o desvio? E isso é uma tendência, né? A gente vê que os clientes têm se empoderado muito mais, eles entendem mais de obra, de contrato, dos seus direitos, né? O que é bom, né? Isso fomenta a competição e favorece quem trabalha direito, né? Em relação
relação a outra dúvida que eu tenho, e acabei não tirando contigo pessoalmente, é sobre a questão da responsabilidade técnica do orçamentista. Porque o que tem acontecido também é a gente contratar, né, alguns orçamentos e não ter responsabilidade técnica, né? Porque eu entendo que seja como é que eu vou dizer, o projeto de custos ele seja tão quão importante é o projeto estrutural. Então, se você falhar no orçamento, não é? A gente tem um cliente que tem um valor X ali para gastar de 5 milhões na obra. Né? Você me passou o orçamento ali batendo 5 milhões. E você sobra 16 milhões. Né? Como é que fica essa questão da responsabilidade? Ela existe, né? Só que é uma, como se diz, é uma área que para mim ela também é um pouco nebulosa. E eu explico para vocês por quê. A gente mal tem textos técnicos, jurídicos o suficiente para esclarecer isso, né? Não houve ainda muitos engenheiros, muitos estudantes de fato do assunto se debruçando para produzir um material que ponha todos os pingos nos is. Mas essa responsabilidade existe, tanto que a gente emite as ARTs, né, de orçamentação, tem um serviço específico para isso, cadastrado no CREA, inclusive para obras públicas. Quem faz o orçamento referencial da obra pública obrigatoriamente tem que emitir uma ART do orçamento do orçamento referencial da licitação, né? Porque de fato existe essa responsabilidade e existem práticas que têm que ser seguidas, né? Não adianta simplesmente fazer um orçamento visando chutar números, visando colocar no papel achismos. Isso realmente não é suficiente, não é isso que se espera, porque isso pode causar grandes erros no caminho, no resultado final, né? A gente sabe que isso acarreta, de fato, prejuízos reais. Então, essa responsabilidade, ela existe e ela, principalmente, deve ser pensada como a de um projetista, como você comentou. Tem que ter um contrato, tem que ter um amparo, tem que ter, de fato, tudo registrado corretamente para ter, de todos os lados, como se diz, está cercado de todos os lados, né? Eu entendo que o melhor cenário possível, né, seria não só simplesmente você fazer a contratação do orçamento executivo que seja, receber o orçamento e tocar a obra. Né? Até porque você tem as variações, as oscilações. Às vezes, no momento que a gente fez o orçamento, o empreiteiro cobrou um valor X, aí de repente esse empreiteiro que cobrou um valor X já não vai estar disponível no momento que ele vai entrar para fazer o serviço. Então, isso aí acaba mudando ali os valores, né? Enfim, então eu acho que o melhor cenário seria justamente a gente contratar o orçamento, né? No caso, o orçamentista ele fazer um acompanhamento, né? Dessa obra, né? A variação, Então seria. a gente tem que entender ela de duas formas. Existe uma variação que ela é natural do mercado, porque a inflação é imbatível, especialmente no Brasil. Se você é brasileiro há pelo menos um ano, você sabe que há 12 meses atrás tudo era mais barato. A inflação ela é um fato dado e nós temos, junto com a inflação, a própria variação de mercado. Então, pode ser sim que uma mão de obra fique escassa, que o material desapareça do mercado, que certos itens fiquem mais caros e assim por diante. Para analisar essa variação que é natural do mercado, nós temos que comparar sempre com, por exemplo, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Ele nos dá um reflexo bem bacana, tá? É um reflexo que é bem fidedigno, né? Feito pelo FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, e ele tem uma metodologia de cálculo muito boa, que nos dá uma imagem real de como foi a variação do mercado. E aí, para isso, você como construtora pode, inclusive, trabalhar no desenvolvimento de uma cláusula para reajuste anual com base no INCC. Isso é uma prerrogativa constitucional. Foi a Constituição que falou que esses contratos podem ter esse reajuste anual já fixado em contrato. Então, poxa, eu orcei uma obra e ela tem 18 meses. A partir do 12º mês, é justo, desde que esteja previsto em contrato, que incida ali um reajuste pelo INCC ou por algum outro índice de correção. Bacana. Esse ponto é natural e ele depende do mercado. Ele não está sob o controle do orçamentista, vamos colocar assim. E existe uma outra variação que ela já é mais particular do orçamento. Essa variação ela seria
em decorrência de diferenças na execução e diferenças no orçamento. Quando a gente está falando de um orçamento em nível executivo, feito com todos os projetos, a ACE, que é a Associação de Engenharia de Custos Internacional, ela estabelece para a gente que tem que ser menos de 5%. Se for uma variação de 5% para cima ou 5% para baixo, está ok. Por quê? Porque, poxa, no orçamento a gente colocou em trabalhar com engenheiro, mestre e almoxarife, mas lá na obra a gente preferiu trabalhar com um engenheiro júnior e um outro estagiário, por exemplo. Isso gera um pequeno desvio, mas não é um desvio para falar, pô, o orçamento estava errado. Não, foi uma decisão de gestão, mas é um desvio completamente normal. Um outro desvio que pode ser normal é de, por exemplo, a gente fez as alvenarias de uma casa, mas, cara, teve duas paredes que não estão legais, a gente vai demolir a parede e refazer ela. Cara, esse é um desvio que ele é mínimo, ele está dentro do que se espera, né? Da mesma forma, pode acontecer um erro da parte de orçamento, do tipo, você tinha algum elemento construtivo que tinha uma leitura complexa. Deixa eu dar um exemplo bom. Talvez Um seria... pórtico metálico, por exemplo, um pórtico metálico. Poderia ser, por exemplo, o pórtico na arquitetura, ele está dimensionado 15 por 20, e acaba que na vida real o serralheiro, cara, a gente vai precisar fazer 15 por 30 para ter uma rigidez bacana e tal. Isso pode ser considerado talvez um erro de orçamento, porque ele, por mais que ele esteja seguindo o projeto, não houve uma validação do projeto arquitetônico, ok. Mas é um tipo de erro que ele é admissível porque ele não é um erro grotesco na obra, ele não vai furar esses 5%. Da mesma forma que tem um erro para mais, você acaba tendo um erro para menos. Então, eventualmente, no orçamento, a gente calculou vergas e contravergas para a obra toda com 30 centímetros de trespasse. E na obra se utilizou 15 centímetros, mas foi feito de uma forma bem feita e não teve problema. Bacana. Então, a gente tem como superar isso, né? Então, assim, existe uma correlação entre o que é orçado e o que é executado, e existem margens que são aceitáveis, existe variação de mercado que é aceitável, mas o ideal aí você matou a pau. É ser feita esse controle. E olha que na minha anotação esse era o terceiro uso, hein, William? O terceiro uso do orçamento é fazer esse controle durante a obra. A gente não pode simplesmente descobrir que a obra vai custar, no caso, um exemplo que a gente deu, 5 milhões. A gente não pode descobrir que a obra vai custar 5 milhões e beleza, vamos fazer a obra agora. A gente tem que fazer a cada serviço checando orçado versus realizado. Essa comparação paulatina, essa comparação a par e passo, essa comparação rotineira, cara, é ela que garante o sucesso da obra, né? Mas a gente só vai conseguir garantir o sucesso se realmente a gente tiver com um orçamento executivo bem elaborado de fato, né? Exato, Não tem exato. E aí eu como vejo você ter o sucesso muito... da obra se você está tocando a obra com um orçamento preliminar lá do início, né? Eu vejo muito orçamento que o pessoal às vezes mostra como um orçamento executivo. Mas é um orçamento executivo que, por exemplo, na etapa de estruturas, só tem forma, aço, concreto. Ué, mas controle tecnológico de concreto, nós não temos, não? Escoramento, reescoramento, onde é que está isso? Beleza, a forma é uma composição genérica de forma, mas a gente tem nessa forma desforma ou não? Essa forma tem aproveitamento ou não? Então falta informação muitas vezes, né? Falta esse detalhamento mais cuidadoso daquele orçamento. Um outro exemplo que eu costumo dar é a alvenaria. Eu gosto muito de orçar a alvenaria o mais quebrado possível. Então a gente tem assentamento de alvenaria, mas a gente tem verga e contra-verga, a gente tem encunhamento por fora. Por quê? Porque são serviços que eles variam de uma forma diferente. Então, tudo isso nos ajuda a fazer um controle melhor no futuro, se nós pensarmos desde já, né? E muitas pessoas não gostam disso, querem fazer, não, para o orçamento ficar menor, ficar mais fácil de ler. Cara, o orçamento ele não tem que ser mais fácil de ler, ele tem que ser mais fácil de controlar a obra. Nosso foco sempre tem que ser esse. Eu quero controlar melhor a minha obra. Como é que eu posso quebrar mais o orçamento? Como é que eu posso organizar ele para ele ficar mais completo e me possibilitar um controle mais preciso, né? Com certeza. Eu né, bato na tecla que é fundamental a gente ter esse processo de evolução orçamentária, né?
assim, fundamental. Eu acho que dos itens né, de toda a gestão de uma obra, eu acho que o item mais importante, e hoje a gente, né, vem sofrendo muito, é a questão da qualidade do orçamento, né? A gente está lançando um empreendimento aqui em Ilhéus, né, de 24 apartamentos, né? Graças a Deus eu já tinha esse entendimento, contratei você para fazer esse orçamento, e isso me passa uma tranquilidade assim absurda, cara. Absurda. Né? Você saber que você tem um orçamento ali a nível executivo, a gente ainda está em evolução, né? A gente vai ter esse acompanhamento aí Eu espero que tenha um acompanhamento, né? A gente vai ter que acertar ainda. Né? Então isso aí me deixa tranquilo, né? Eu tenho tido alguns problemas com alguns clientes, né? Por conta dessa falta desse orçamento. Né? E hoje, junto com o sócio que eu tenho na outra construtora, a gente decidiu que a partir de hoje a gente só inicia uma obra quando tiver com orçamento executivo. Não vamos mais pegar, fechou a obra, já tem um alvará de construção, já tem um projeto estrutural, pau na obra. É assim que todo mundo faz, né? Todo mundo faz assim. Não existe outro. Não, Até porque o cliente, ele não traz, às vezes o cliente não traz para a gente todos os projetos, né? E aí a gente tem que lidar com essa ansiedade. Eu acho que de todos os clientes que eu já tive, eu só tive dois que me entregaram todos os projetos para poder a gente ter um orçamento a nível executivo, né? Sendo que um deles desistiu da obra, porque quando a gente fez o orçamento executivo, ultrapassou aí todos os limites aí do que o cliente imaginava, que o arquiteto passou para esse cliente, né? Então, eu, serve de fato também como um remédio para evitar uma frustração, eu, né? eu quero até aproveitar para provocar uma reflexão em vocês que estão com a gente aqui. E antes eu quero pedir, vocês que estão aqui com a gente, manda um like aí, manda um coraçãozinho, manda alguma coisa pra gente. Parece que nós estamos aqui conversando só os dois. Ó, Maeli, Pedro, Bruno, Adriane, o Anderson, CMF Gestão de Obras, Verônica. Sejam todos aí muito bem-vindos. Aproveitem para compartilhar essa live. A gente ainda tem um papo bom para bater aqui. A provocação que eu quero fazer para vocês é a seguinte: tem uma máxima que diz assim, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E por que eu reflito nisso nesse momento? Beleza, eu sei que eu tenho um valor para fazer a obra, tanto, X mil, X milhões. Vou começar a obra. Estruturas. Até o momento eu gastei 100 mil de estruturas. Cara, como que a gente consegue saber se a gente está gastando certo ou não, se nós não temos um orçamento, se nós não temos um norte? Mesmo o pior dos orçamentos, e isso é uma reflexão mesmo, assim, eu não tô falando de uma execução prática, eu estou querendo provocar esse pensamento em vocês. Mesmo o pior dos orçamentos, ele vai te possibilitar algum controle. Porque você vai falar, cara, beleza, eu sei que para a obra dar 1 milhão, eu tenho aqui todas essas partes nesse orçamento. Ó, a estrutura era para dar 90, tá dando 110. Pera, tem alguma coisa errada? Se estourou 20 aqui, vai ter que sobrar 20 de algum lugar. Então veja como que, mesmo um orçamento que talvez fosse mais amador e tudo mais, ele já serviria de alguma forma. Ainda mais um orçamento bem profissional, bem completo, bem mastigado, que tem tudo muito separado. Porque ele vai te possibilitar algumas análises, do tipo, cara, concretei minhas estacas. Agora eu vou ter que fazer, talvez, o arrasamento da estaca. Vou ter que quebrar a cabeça da estaca. Beleza. Meu empreiteiro está me pedindo para alugar 6 marteletes por um mês. Ué, peraí. Deixa eu ver aqui no meu orçamento. Cara, no orçamento eu tenho considerado 4 marteletes por 20 dias. Então, peraí, tem uma distância. O cara está me pedindo para alugar uma coisa a mais para ele ter folga. Se você tivesse alugado confiando nele, e isso é uma prática extremamente difundida, é confiar nos empreiteiros de sempre, é confiar no mestre que sempre trabalhou comigo, é confiar no meu método de sempre. Se você sempre está assim, você não sabe para onde você está indo, você só está indo. Só está indo. Algumas coisas você negocia, outras você critica, mas está indo, porque você não tem uma base para comparar. E isso a gente vê inclusive em grandes construtoras. Eventualmente uma grande construtora, ela tem empreiteiros na prateleira, que são os empreiteiros de sempre.
Tem um cara que tem 15 anos que faz obra civil. Tem um outro que faz há 5 anos, é ele que faz a pintura. Você já acostumou com o preço dele. Quando você contrata um orçamento, é interessante que a primeira entrega do orçamento seja desviciada. Ou seja, o orçamentista ele não pede números para o cliente e entrega um primeiro orçamento que ele é a parte da realidade da construtora. Depois nós fazemos essa conciliação. Porque, por exemplo, talvez o orçamentista está usando uma composição que tem lá R$ 20 por metro quadrado na alvenaria. Aí a construtora vai falar, opa, eu gasto 35 porque eu tenho fulano e ele é excelente. Minha alvenaria não gasta nada de reboco. Então eu quero o preço dele. Bacana, conciliamos, vamos usar o preço dele. Mas, de repente, quando chega numa etapa de esquadrias, aí a contratante, a construtora, no caso, pensa em William, por exemplo, olha para o orçamento e fala, caramba, você conseguiu uma proposta para fazer essa esquadria por 500 mil? Cara, se eu tivesse feito com um cara que eu sempre faço, ele teria me cobrado uns 720 mil pelo metro quadrado, aproximadamente. Então, peraí, o orçamento ser terceirizado, ele ajuda a abrir os olhos, muitas vezes, da construtora, né? Inclusive, algumas construtoras, elas já pedem assim, cara, faz para mim um orçamento com base no SINAP. Ou então, em Isso que qualquer eu te outra base perguntar. de... Se o orçamento, o ideal é que a gente sempre faça no mercado local, né? Como Eu acho o referência, seguinte, né? a gente, vamos lá, um dos princípios do orçamento é justamente a especificidade. Então, o orçamento é feito por uma cidade e a cidade é específica, aquela cidade tem a sua realidade. A gente tem que incorporar isso sempre que possível no orçamento. Mas é muito importante não incorporar os vícios, né? Não herdar os vícios que talvez já esteja acontecendo. E vício, galera, não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Vício é uma mania. Eu sempre fiz assim e estou fazendo assim. Nunca critiquei se isso é a melhor forma. Nunca abri a cabeça se isso é a melhor forma. Então, eu acho que existem momentos de pôr o pé no freio e dar uma desviciada, ver uma realidade um pouco maior, mas a realidade da cidade, a realidade da construtora tem que sempre ser incorporada no orçamento. Vou te dar um exemplo. A minha construtora só faz obra com uma equipe robusta de administração local e um canteiro top. Isso é uma assinatura nossa. Bacana. Isso tem que ser considerado no orçamento. Agora, não. Eu não vendo isso para o cliente. Eu nem falo para o cliente se vai ter ou não barracão na obra, canteiro ali bacana e tal. Então, é uma outra realidade. A gente tem que incorporar isso no orçamento. Mas, guardadas as devidas proporções, né? Inclusive, no Areias, vocês tinham tomado uma decisão inteligente, ao meu ver, que foi de utilizar os containers, né? Sim. Eu comparei, inclusive, o custo do container ali, dividido, por exemplo, por uns 5 anos, provavelmente ele deve durar mais do que isso, mas enfim. E ele era um valor super razoável, perto do que eu conheço que outras construtoras pagam por mês com o imóvel não, Pedro, com o container alugado. Então, eu falei, opa, beleza, não preciso dar o alerta para ele. Porque num primeiro momento eu falei, cara, deixa eu consultar, porque talvez comprar fica um negócio muito, muito elas por elas, só que tu tem que ter o container. E aí talvez para o William não seja interessante ter que a vida toda manter o container. Então foi uma coisa que eu bati o olho ali e fiz uma conta bacana, pode prosseguir. Mas se eu tivesse identificado que era uma coisa talvez não tão... não era um bom negócio para você, eu teria te identificado isso. Né? Sim. E isso, sem dúvida, É galera, porque é a uma gente coisa sabe que a gente também tem que que o ter em custo de mente. você montar uma estrutura de obra, né, também fica muito caro. Um barracão de obra hoje custa muito caro, né? São custos aí que a gente, tipo assim, você vai montar e precisa desmontar, né? Então aquela mão de obra está perdida. O container não, você vai chegar ali com um caminhão muque, vai fazer ali uma sapatinha para poder ele ficar nivelado, né, para não ficar troncho. Né? Então a gente vem, coloca ele ali, acabou a obra, você tira e coloca em outro lugar. Ou vende o container. Então faz mais sentido, né? Não, e assim, uma outra coisa relevante que eu falo, isso galera, não vem de livro, isso é uma percepção que eu tive ao longo do tempo. Os custos não incorporados de uma obra, eles são custos que o orçamentista tem que pôr uma lente desse tamanho em cima, se ele quiser agregar no processo. E aí, o que é um custo não incorporado? É todo aquele custo que é necessário para fazer a obra, mas não é entregue para o cliente. Então, o exemplo máximo que eu dou é o tapume.
Se hoje eu pudesse fazer uma obra sem nenhum tapume, eu faria toda a obra sem nenhum tapume. Porque o tapume ele é um custo ingrato, cara. Tapume é caro, você coloca ali, investe de caro um dinheiro na obra, então você já começa prejudicando seu caixa. Você já expôs um dinheiro para comprar telha e madeira para pôr em volta da obra. E tu põe o tapume, seu cliente não enxerga valor naquilo. Para ele, pô, tapume era para ser barato, tapume nem vai ficar na casa. Tá vendo como que é um serviço que ele é ingrato? E aí, da mesma Fundação maneira... também, né? Não deixa de ser. O cliente às vezes gasta ali 100, 200, 300 mil na fundação, o dinheiro está enterrado, né? Pô, já gastei Exatamente. 200 mil reais, eu não estou vendo essa obra subir. Exatamente. É um dinheiro que é ingrato. Um outro exemplo muito preciso assim, de um custo não incorporado são os escoramentos, né? A gente tem sempre esse diálogo de, pô, eu sei que o escoramento de eucalipto é muito barato, eu sei que ele dá um pouco mais de trabalho para a mão de obra, mas ele é muito mais barato, pode vender depois, bota fora, é um jogo rápido e tal. Mas ao mesmo tempo o escoramento metálico ele me dá uma velocidade maior, ele me dá um acabamento melhor. A gente sempre tem esse jogo e é um jogo ingrato, porque o escoramento, pô, a gente escora e depois tem que tirar. É um custo que eu tive para fazer, mas eu não consigo aproveitar ele, sabe? Esse custo ele é ingrato. E a gente sempre bota a lupa em cima para eliminar isso, nos casos que não dá para eliminar, diminuir, otimizar da melhor forma, né? A gente vai para algumas soluções estruturais também, né, para poder evitar, mas não tem jeito, não tem jeito. Sim, Escoramento, reescoramento, né? Estruturas de andaime, enfim, são itens realmente que são relevantes, né? E às vezes o cliente também, né? O cliente, eu falo mais o cliente do alto padrão de casa, né? Ele não entende isso, né? Quando você exato. chega e fala para ele que gastamos ali 3 a 4% com equipamento, eu acho um absurdo, né? Exatamente. E assim, já falando também desses custos não incorporados, eu não poderia deixar de puxar um quarto uso aqui fundamental assim, para o orçamento, que são os pedidos de material. Quando a gente faz um orçamento bem detalhado, a gente tem as composições de custo em cada um dos serviços. Então, a qualquer momento você pode abrir ali e falar, sei lá, um serviço que eu quero ver é o rejuntamento de revestimentos. Vou abrir o serviço. Pá, eu tenho ali o que está considerado. Quantos quilos de rejunte por metro quadrado, qual que é o tipo de rejunte, qual que é a mão de obra que está ali colocada, se vai ter fita ou não naquele rejunte, se vai ter material de limpeza. Essas composições, então, elas facilitam muito a gestão da obra a fazer Controle, esses né? pedidos, né? A conseguir enxergar esses pedidos. Então, evita aquele retrabalho chato de beleza. Nós vamos começar a fazer, deixa eu ver um serviço legal aqui. A gente vai começar a fazer, talvez, sei lá, assentamento de rodapé. O que eu preciso de material? Aí o engenheiro tem que parar, pesquisar, ver, calcular o gasto, calcular a perda, ficar pedindo opinião dos funcionários na obra, dos colaboradores. Não, isso é um retrabalho muito grande. Quando você já tem um orçamento detalhado, o engenheiro pode abrir, ler e pronto, está pronto. Ele pode só criticar, ele pode fazer uma conta ou outra para ele validar se ele concorda ou não, ele pode perguntar de repente para um colaborador da obra se aquilo está coerente com a realidade, mas assim, nós estamos falando de um tempo muito menor. Então você tem uma facilidade para pedir materiais muito grande. Inclusive ali o orçamento já vem com a lista de materiais também anexos. A gente já consegue ter uma noção de quais são os materiais mais caros, quais são os materiais mais volumosos. De repente, com o orçamento na mão, tu consegue ligar na concreteira, ó, eu vou ter nessa obra aqui 323 Já metros cúbicos. antecipar e fazer planejamento de compras, né? Exatamente. E aí, por exemplo, essa semana eu conversei com um colega que é de uma incorporadora muito grande, que está em 4 estados aí do país, e ele me falou assim, cara, o pessoal está optando agora, dada a nova conjuntura do mercado, dado esse novo momento econômico do país, a construtora está priorizando não tirar dinheiro de caixa. Bacana. Qual que é a filosofia, então? O que der para ser pago com permuta, vai ser pago com permuta, mesmo que saia mais caro. O racional deles é esse, porque eles fizeram a leitura do mercado, a leitura do negócio, e eles entenderam que, nesse momento, o dinheiro tem que estar no meu bolso, não tem que estar investido na obra.
Então o cara vai fazer terraplanagem, bacana. Quanto que você me cobra? Ah, eu vou te cobrar 2 milhões para fazer a terraplanagem. Beleza, quero te pagar em 3 apartamentos. Você quer? O cara, opa, quero. Faz-se um contrato de permuta por unidades futuras e eles fazem um prédio de 300 apartamentos, 300 unidades que seja, e eles vão distribuindo as unidades como pagamento futuro para os empreiteiros de maior relevância. Então, uma construtora que talvez fosse colocar 30 milhões de concreto naquela super obra que eles estão fazendo, na verdade troca isso por X unidades. Ou então, metade é pago para a concreteira não quebrar no caminho e metade fica pago em apartamentos. E assim por diante. Então, o pessoal optou por ter essa linha, porque no entendimento deles é uma estratégia que é melhor. É melhor eu ter o dinheiro agora, porque se o mercado está ruim, daqui a pouco tem gente querendo vender lote. Daqui a pouco o ciclo do mercado muda de novo e fica bom para eu aportar esse dinheiro em terrenos novos. É uma leitura que muda todo o planejamento dos materiais. E aí, quando você tem uma lista de material que veio de um orçamento, você consegue fazer esse tipo de negociação certeira. Você não fica, eu acho que vai dar mais ou menos tantos metros cúbicos. Não, a gente já tem ali o volume total de concreto. Dá para chegar na concreteira e bancar, né? Vamos trocar X apartamentos por tantos metros cúbicos e acabou. Então, você consegue tomar decisões diferentes, decisões fora da caixa, né? Sim. Por exemplo, cara, se eu tenho, de repente, 3 casas para fazer em sequência, eu sei que uma eu começo agora, a outra eu começo daqui 2 meses e tem uma outra que vai começar daqui 3 meses. Eu consigo tirar escoramento de uma obra para outra, por exemplo. Então você já consegue fazer um contrato melhor com a sua locadora, pensando em tirar, mas aumentar o seu tempo contratado. Então esse tipo de vantagem que você começa a ter quando se tem um orçamento, elas vão se acumulando, né? O orçamento atrelado ao planejamento de compras, né? E de não só compras de insumos, mas de locação e tudo mais. Né? Hoje a gente está num momento de implantação da parte de engenharia do Cienge dentro da empresa, né? Onde a gente vai estar compilando todas as informações do orçamento executivo, inclusive do Areias, né? Para dentro do Cienge, porque dentro desse sistema a gente consegue ter esse controle, né? Então, por exemplo, a minha obra pediu ali, sei lá, no meu orçamento eu tenho ali 1.000 sacos de cimento para executar a fundação, né? Então, o engenheiro de campo ele vai fazer esse lançamento no sistema, né? E aí, caso ele peça alguma coisa além disso daí, o sistema ele vai me sinalizar lá no escritório. Né? Então já vai acender o alerta. Opa, está ultrapassando aqui, porque está pedindo mais de 1.000 sacos, porque está pedindo 1.100, né? Passou 100, qual o motivo? Né? Então você consegue ter, né? Isso aí também é uma dica para o pessoal, né? Em relação a não só você ter o orçamento bem detalhado, mas a questão do controle desses insumos dentro da obra. Né? Porque você pode descobrir algum tipo de desvio, desperdício, furto, enfim, uma série de coisas, né? Então, a importância de você ter esse orçamento executivo atrelado a um sistema, né, onde você vai conseguir ter esse controle, realmente é extremamente necessário. Eu acredito que hoje pouquíssimas construtoras fazem isso, né? Então, a gente vai estar fazendo aí para poder ter essa qualidade de gestão, né, em relação a todo o processo de planejamento e execução de obra. Perfeito. E sem dúvidas, cara, isso se paga. Não, Isso com se certeza. paga. Com certeza. Isso se paga e se paga rápido, né? E aí, da mesma forma que a gente tem essa visão para o controle aí de materiais, de equipamentos e tal, a gente pode ter também para a mão de obra. Seja ela, e aí não importa, ela pode ser terceirizada, né, com empreiteiros, outras pequenas empresas, né, fornecedores, ou ela pode ser uma mão de obra própria, CLT, de forma, desde que a gente tenha feito o orçamento adequado com o que se tem de objetivo, né? Quando você tem esse detalhamento, você consegue ter um acompanhamento melhor, não só contratar, mas acompanhar melhor também o seu custo com a mão de obra. Dá para ter uma boa noção de, cara, beleza, eu estou em tal etapa da obra, era para eu ter gastado mais ou menos tanto pelo nosso planejamento, pelo nosso orçamento. E hoje o meu custo de folha, por exemplo, ele está em tanto e está crescendo tantos por mês. Então, você consegue tomar decisões
preventivas, né? Decisões preditivas, porque o custo com a mão de obra ele costuma ser muito amargo no sentido de que se passou, passou. Dificilmente a gente recupera, né? Muitas vezes quando a gente vê, especialmente para quem trabalha com mão de obra CLT, isso é um alerta muito importante, né? Você tem que ter uma boa vazão dos serviços e você tem que ter um controle muito próximo de como está a produção, porque se você tiver uma sequência de, às vezes, 2 meses improdutivos, cara, você já queima a sua gordura da mão de Sim, obra, sabe? sim. E é um prejuízo incalculável, né? É um prejuízo que a gente não consegue estimar, né? Hoje a gente tem como base em todas as obras uma equipe mínima, né? De registrados, justamente para poder, né, a gente mistura. A gente tem a equipe base, né? Hoje a gente tem uma equipe enxuta dentro de cada obra, mais os terceirizados, né? Os terceirizados, obviamente, a gente consegue ter uma fluidez melhor, eles têm prazo para entregar, né? Então, se chover, o preço não muda. Então, isso é interessante para o cliente, mas já não é tão interessante para o empreiteiro, mas ele sempre entende que ele deve calcular isso daí, né? Ele deve ter essa margem de percentual para isso. Né? Só que hoje, o que é que está acontecendo? Né? Digo, estou trazendo para os casos excepcionais aqui da empresa. A gente tem que manter essa equipe própria durante o processo de obra, por conta dos recolhimentos de INSS, na hora do cliente ter que tirar o habites e tal. Né? Porém, essa mão de obra, ela se torna mão de obra cara. Né? Ela se torna essa mão de obra CLT, ela se torna uma mão de obra cara. Né? E a gente que tem, a gente executa obras em locais longe assim da nossa sede, né? No caso ali, Praia do Forte, por exemplo, a gente tem que ter custo com moradia desse pessoal, porque no local não tem mão de obra, então tem que trazer da capital. Aí você tem esse custo de deslocamento do pessoal, né? Aí você tem o INSS, enfim, uma série de despesas de custos que está atrelado a essa mão de obra, que você às vezes você olha assim, como é que pode uma equipe de 5, 6 pessoas me custar 15, 20, 30, 40 mil reais no mês? Né? E aí você multiplica isso pelo prazo da obra, você além da mão de obra de empreiteiro, mais a mão de obra dessa equipe base, você tem aí um valor considerável, né? Então, hoje a gente está tentando modificar isso, né? Trazer uma gestão mais voltada apenas para os empreiteiros e não ter mais essa equipe de base, né? Porque essa equipe de base acaba também destoando ali o nosso orçamento, que às vezes a gente nem acaba se passando e não considera ela dentro do orçamento, né? E se torna Exatamente. onerosa, se torna onerosa. E Né? assim, é muito complicado muito complicado de manter essa equipe muitas vezes, porque você tem que ter um fluxo de obras bem acertado, sabe? Você tem que ter um volume que você consegue remanejar a equipe, porque se você contratar ela, depois demitir, depois recontratar, depois demitir, depois contratar outros, acaba que você perde o único benefício, na minha opinião, que essa equipe pode ter, que é o quê? A criação de uma cultura de empresa e a curva de aprendizado. Pô, se o funcionário trabalha contigo há 5, 6, 8 anos, ele entende seu jeito de trabalhar, ele entende o que você quer, ele sabe qual é o padrão de entrega e você vai ter menos trabalho para ele produzir o que se espera. Bacana. Mas é muito difícil manter isso. Caramba, rapaz, começou um show de fogo de artifício aqui, você viu isso? Não faço nem ideia de como é que foi isso, mas aconteceu. É porque o Instagram está concordando. E trabalhar com os terceirizados te coloca numa posição muito mais confortável em vários aspectos. Prazo, igual você falou, entrega, porque você só vai pagar se tiver conforme, fluxo de caixa, porque o cara começa a trabalhar e você vai pagar o que ele fez. Você já recebeu o serviço e está pagando ele. Enquanto na mão de obra, você vai pagar no final do mês, tenha o cara feito ou não, na mão de obra CLT. Então, assim, hoje eu vejo em diferentes empresas, construtoras de todos os níveis, construtoras de todos os tamanhos, todos os portes, uma compatibilização muito grande entre os dois tipos de mão de obra, mas uma predominância da mão de obra por empreitado. E faz todo sentido.
São mão de obras especialistas, é uma equipe que está fazendo só aquele serviço. Por exemplo, se você contratar um pintor, talvez ele trabalhe 3 meses em uma obra e o resto do ano ele não trabalha naquela obra. Se você não tiver uma organização, uma linha de balanço para tirar essa equipe para outras obras, você vai fazer o quê? Vai pôr o cara para assentar tijolo? Vai pôr o cara para passar fiação? Não tem como, é desvio de função. Então é muito complexo. Agora, quando você trabalha com um empreiteiro de pintura, ele te atende aqui, já sai para a obra de uma outra empresa e assim por diante. Então tem uma otimização muito grande nisso, né? Sim, com certeza. Essa cliente aí, inclusive, que a gente está tocando a obra dela lá em Guarajuba, ela falou aí. Em grandes construtoras, a equipe de obra é só para a gestão, engenheiros, mestres e administração. O restante fica na sede, como suprimentos. Mão de obra só em preto. É isso. Eu, inclusive, Paula, eu estou tentando, né, justamente por conta da sua obra, inclusive, e de algumas outras, trazer essa característica da grande construtora para a pequena construtora. Porque justamente o que a gente está analisando no orçamento lá é que a nossa equipe base, além de a gente estar lá com engenheiro, mestre, encarregado, pedreiros e ajudantes fichado, essa mão de obra custa, uma mão de obra muito cara para você manter do início até o final da obra. Né? Tudo bem que essa equipe ela faz com que a obra em si seja gerenciada, né, de uma maneira mais com o nosso padrão, né? Porque do que você pegar um pedreiro, por exemplo, de um empreiteiro que vai fazer o reboco e ele chega lá e tirar, aqui a gente chama de lagartixa, não sei como é que é em Brasília, né? As mestras, né? Então, assim, a gente prefere que a nossa equipe faça a marcação da alvenaria, a gente prefere que a nossa equipe faça as mestras, que tire os níveis de piso, porque o empreiteiro só quer pegar e tocar. Né? Então, essa equipe base, ela meio que garante a qualidade da obra, entendeu? Porém, é uma equipe cara, é uma equipe que está se tornando cara, né? Está se tornando cara para os clientes da gente, né? Então, e ainda tem a questão do INSS, né? Na hora de você tirar o habite, você tem que ter esse registro mínimo de equipe, né? Então, mas é como eu falei, isso aí tem impactado muito no nosso custo de mão de obra no final da obra, entendeu? Então, a minha ideia é justamente essa, é tentar trazer a ideia da construtora grande para a construtora de pequeno porte, que é o caso da nossa. Né? A gente está trabalhando apenas com terceirizados e uma equipe mínima enxuta no acompanhamento, no controle da gestão da obra, entendeu? Eu sou da linha que essa equipe mínima, ela é bem importante mesmo, por conta especificamente disso, você falou com todas as letras, garantir a qualidade esperada. Porque com essa equipe mínima, você consegue atender algumas tarefas que o empreiteiro não te atenderia, porque para ele ficaria oneroso, porque para ele não é interessante, etc. e tal. Então, apesar de ser um custo, e é um custo, óbvio, se torna um diferencial do produto. Né? Lá no começo a gente falava sobre o alto padrão ter essa diferença, você conseguir se posicionar falando, cara, minha administração não é igual à administração de fulano ou de ciclano. Minha taxa, meu preço que eu estou te propondo, ele é embasado nisso, nisso, naquilo. Para mim hoje, e aí eu pontuo, talvez esse seja o segredo da Hughes Construtora, tá? E o William não quer contar. Mas essa equipe dele, que ela é treinada com a visão dele, que ela tem essa expertise que ele tem, que sabe o padrão de entrega que eles querem, ela muitas vezes é que garante o resultado, né? É ela que faz a diferença. Então, de novo, minha empresa não é mais cara porque é mais cara, porque eu sou bonito e cobro mais caro. Não é porque o meu serviço é melhor. O preço que eu cobro é justo pelo que eu entrego. O racional tem um pouco a ver com isso, né? A empresa, eu acredito muito nisso. Assim, a empresa que ela não tiver profissionais-chave, óbvio. O nosso diálogo aqui é sobre isso. Nós não podemos ter uma equipe gigante, uma equipe que sobre funcionários, uma equipe que tem um monte de morcego, nó cego. Não é esse o intuito, mas essa equipe mínima necessária para garantir essa qualidade, cara, isso é um investimento. Isso é um Não, investimento. com certeza. E assim, eu sempre fui muito chato, né, criterioso. Né? As nossas obras, a gente, né, eu sempre foquei muito na qualidade de execução, né?
na qualidade de execução ali, da perfeição na execução, né? A gente acaba, digo eu particularmente, né, minha visão ali como construtor, o meu pensamento sempre foi esse, né? Fazer a obra com excelência. Só que hoje o nível de exigência dos clientes estão além da qualidade da obra, porque a qualidade da obra ela se torna uma obrigação, não é? Ela não é um diferencial, entendeu? Então, cada vez a cada nível de clientes que a gente sobe, como eu falei, a gente está construindo um resort com um cara é bilionário, né, em Itacaré. Então, assim, um cliente mega ultra exigente. Então, a gente montou uma estrutura apenas para atender essa obra, não é? Apenas para atender essa obra. Então, assim, como eu falei, a gente tem que focar muito nessa questão da qualidade de execução, é uma obrigação. A equipe base ela determina sim a qualidade das nossas obras, né? A gente tocar obra só com o empreiteiro dá merda total, dá merda. Eu já fiz obra assim, não funciona, né? Mesmo com um mestre de obra meu lá fiscalizando, não funciona. Ele não consegue enxergar todos os pontos, né? O engenheiro também ele não consegue enxergar todos os pontos. Então a gente tem que ter a equipe com a cultura da empresa, né? Não tem jeito, não tem jeito. É tirar essa equipe baixou a qualidade, entendeu? E hoje, não é querendo dizer que eu sou melhor do que A, ou B ou C. Eu consigo entrar nos condomínios, né, e ver realmente a diferença de qualidade final de uma obra nossa e de uma obra do concorrente. Não estou dizendo que sou melhor do que todos. Tem construtoras também que estão no mesmo nível, até acima do nosso nível, com certeza. Mas na maioria, né, que a maioria dos clientes optam em trabalhar dessa forma, de contratar a mão de obra informal, de contratar o mestre de obra, contratar o empreiteiro, né, você vê que existe uma discrepância no resultado final. Cara, isso é até interessante, porque eu vou puxar um outro tópico do nosso mercado. Não sei se. Aqui a gente tem algumas pessoas que não são necessariamente da construção, mas eu acredito que a maioria aqui é da construção civil, vai entender bem o que eu estou falando. Nós já entramos, não é amanhã, não é daqui a um mês, não é ano que vem. Nós já entramos numa outra fase da história onde a mão de obra para o serviço braçal vai começar a diminuir. Aqui em Brasília, simplesmente, se você sair na rua e quiser contratar eletricista e bombeiro, você não vai achar. Não existe eletricista e bombeiro na praça parado. Se você quiser contratar servente e pedreiro, vai ser muito difícil. Quando você contratar, você provavelmente não vai conseguir segurar o cara. Por N motivos. O primeiro é que hoje existem várias profissões que são digitais, profissões que são intelectuais. Então a população mais nova quer trabalhar com isso, não quer trabalhar com serviço braçal, porque a vida toda a gente ouviu falar que não era bom ser pedreiro, não era bom ser servente, e eu não quero aqui entrar em nenhum discurso de mérito, se é bom, se é ruim, enfim. Acontece, o fato é que a mão de obra está escassa no Brasil inteiro e é mais escassa ainda ao redor do mundo. Então a gente tem tecnologia, a gente tem equipamentos, a gente tem ferramental evoluindo muito para ajudar a combater essa escassez da mão de obra. Beleza, Milton falou isso. A partir de agora, já é um diferencial competitivo muito grande uma empresa poder falar assim, eu tenho uma equipe de 15, que seja, 10, 8 funcionários que estão comigo há 10 anos. Isso já é um diferencial competitivo hoje em dia. Porque você está atestando para aquele cliente, talvez o cliente ainda não entende, mas a gente pode trabalhar isso no discurso para o cliente compreender, né, na apresentação da proposta. E quem são os concorrentes que tem? Quem são os concorrentes que têm funcionários bons? Esse ponto que você tocou aí, Milton, foi o diferencial para poder a gente fechar a obra aqui do resort, né? Porque a equipe que está lá é uma equipe que está comigo há mais de 12 anos. Né? Então, assim, esse cliente ele queria saber da vida do mestre de obra, passado do mestre de obra, a minha vida, onde eu morava, se tinha risco de eu me mudar daqui, de ir para outro lugar, você está entendendo? Quantidade de obras que a gente tinha feito, né? Então, assim, hoje realmente, quem tem uma equipe robusta de mão de obra e pudesse reter essa equipe, tem que fazer. Não, Porque a gente está em Brasília também, está fazendo obra em Brasília lá. Meu amigo, é um sofrimento de você conseguir mão de obra de qualidade ali, né?
A gente rodou muito para conseguir uma equipe boa, né? A equipe que está lá, uma equipe muito boa, mas assim é sofrimento. Existe essa tendência à mão de obra ficar escassa, né? A mão de obra ela vai acabar. Essa mão de obra Ó, civil bruta ela vai se acabar. a mão de obra comum, num nível mediano, já está difícil de encontrar, imaginem os bons. E o cliente, talvez ele ainda não está pronto para entender isso, mas a gente tem que trabalhar para que ele entenda. Para que ele entenda, cara, eu tenho uma equipe mínima, ela tem um custo para isso, mas é ela que me garante a qualidade e eu desafio os concorrentes para saber se eles têm uma equipe como a minha, sabe? Isso já é um diferencial de mercado, sem sombra de dúvidas, né? E, de fato, as obras vão passar a ter menos pessoas. A gente vai ter que fazer mais com menos pessoas. E aí, para isso, as máquinas vão vir, né? Eu vou te dar um exemplo. Há 5 anos atrás, eu trabalhei numa obra predial e a gente falava muito assim, cara, será quando que nós vamos ter argamassa projetada, sendo utilizada por aí? Hoje em dia já é uma realidade. Aqui em Brasília, as grandes empresas não fazem reboco se não for projetado. Por quê? Velocidade. Eu pego 2 pedreiros com uma máquina de projeção, os caras conseguem fazer o serviço de 8 pedreiros no dia, muitas vezes. E não é que a Paga, né? O investimento se máquina... paga, né? O investimento na máquina se paga fácil. E não é que a máquina está desempregando os pedreiros. É que eu não achei os pedreiros para pôr na obra. A realidade hoje é essa. A gente tem uma aceleração nas inovações, não porque nós queremos diminuir a mão de obra, mas porque a mão Pela de obra falta já dela. está diminuindo. Pela falta dela. E a gente vê isso no exterior, por exemplo. Quem vai trabalhar com carpintaria nos Estados Unidos, que é um serviço muito comum lá, cara, o carpinteiro lá, ele tem todas as ferramentas elétricas penduradas no cinto com bateria. O cara mal bate prego, muitas vezes. Eles usam finca-pino, pistola, até ferramenta, um martelo. Se o cara for usar um martelo, ele vai ter uma tecnologia que ele põe o prego e ele bate, para ele não ter que ficar segurando o prego. Por quê? Porque tem poucos funcionários, então a gente tem que aumentar a produtividade deles, né? E isso já é uma realidade no Brasil. As obras estão se tornando menos artesanais como resposta a isso, né? Aqui na Bahia ainda é muito artesanal. A gente vê muito pouco máquinas aqui, né? Principalmente nessa parte de serviços civis, né? De reboco. A gente vê um pouco mais na parte de pintura, texturas. Eu já tenho as máquinas projetando, né? Mas serviço braçal aqui ele ainda é muito predominante, né? E convenhamos, realmente é um trabalho duro, né? E a molecada não quer mais estar passando por isso, né? É questão de tempo, é questão de É mal tempo. Isso remunerado, no meu ponto de vista, muito mal remunerado, desvalorizado, né? Eu sempre bato aqui, eu trato meus funcionários como se fossem meus amigos, né? Todos eles. Eu digo mais os que estão aqui, que são mais próximos da minha cidade, que estão aqui, né? E a gente sempre remunera eles além, muito além, na verdade, do que se paga o sindicato. Então, assim, realmente hoje a tendência é a gente cada vez mais estar perdendo essa mão de obra, né? Infelizmente, né, para a gente, né? Mas aí é questão da agora a gente se adaptar a uma nova realidade, né, bem próxima, no futuro próximo, né, de estar investindo em mais máquinas e tal, né, até para poder não só dar mais velocidade aos processos, mas também dar mais qualidade, né? Que com a máquina a gente sabe dar mais qualidade. é isso E é aí. isso, vai abrir algumas perguntas. Como é que está seu tempo aí? Já Por mim, finalizamos pode todos os ser, pode assuntos. ser. Se alguém Vamos quiser ver aí se perguntar alguém alguma quer. coisa. Se alguém tiver uma dúvida, manda pra gente aí no chat, um tema pra gente conversar. Manda aí pra gente nos comentários aí que a gente conversa aqui. Como é que tá o clima em Brasília, Milton? Agora de noite tá melhor, né? Hoje o dia foi quente pra caramba. Essa época esquenta e aí chove menos, dá uma paradinha na chuva, É, dá ter, uma estiada. a gente estava com uma obra aí que, porra, para poder sair do chão, meu amigo, a gente pegou o período de chuva de Brasília. É terrível, cara. Janeiro e dezembro choveu muito aqui. Choveu muito. Brasília é terrível, terrível. Não Choveu é? muito. Agora, em fevereiro, a gente está vendo realmente uma estiada, né? Mas continua tendo chuva março,
talvez até abril. Chove a cada 4 dias, chove a cada 3 dias. Agora Show ele de vai, bola. vai desacelerando agora. Olha o Thales aí, live top, parabéns. Brigadão, Thales, parceiro aí da época da faculdade, cara, bom, grande engenheiro, grande engenheiro. Ó, o Mendes Oliveira A gente mandou. vê muito pouco conteúdo da nossa área aqui, né? A gente vê muito guru, na verdade. Né? Conteúdo de verdade realmente da nossa área é escasso, cara. Eu acho que a galera fica querendo reter a informação, né? Então, assim, eu gosto, apesar de que eu não sou muito, eu sou um pouco tímido para estar aqui conversando com a galera, mas eu acredito que a engenharia deveria, não só a engenharia, a galera da construção civil que tem um conhecimento aí de mais alto nível, aparecer um pouco mais, né? Porque a gente está muito habituado a estar recebendo conteúdo muito pífio, né? Muito Superficial. superficial, né? E É, aí a gente vê o nosso mercado sempre se arrastando, né? Você vê outros mercados aí voando, o mercado da construção civil sempre ali se arrastando, construtora falindo, quebrando, né? Enfim, na verdade, Thales, eu acho que não é nem escassez de gente boa. Na verdade, é que a galera que tem muito conhecimento não quer compartilhar, velho. Os caras não querem eu sinto compartilhar. isso também, eu sinto isso Você também. não vê, por exemplo, uma live de uma construtora de alto padrão. É difícil, né? Eu conheço pouquíssimos aí. Um cara, por exemplo, que eu admiro muito, o pessoal da Centra aí de Brasília. Né? Você não vê os caras na internet falando nada. Né? Tem os caras de São Paulo também, como é o nome da empresa? Da Loki. Né? Nunca vi esses caras não falando na internet. Né? Tem outra lá também. Enfim, construtoras gigantescas aí de casas de 30, 40 milhões. Né? Os caras não aparecem, velho. Para dar uma dica para os que estão embaixo, né? Então, Não, realmente, a gente fica com escassez de conteúdo aí, né? e é um mercado que é muito, é muito, cara, isso que eu vou falar, algumas pessoas que estão aqui no chat vão se identificar. E aí eu já mando um abraço aí também, ó, Matheus Magalhães, Brigadão, o Anderson, Calazans, vocês são 10. O que é a realidade desse mercado nosso? A gente vê muita gente se nivelar para baixo. A gente vê muita gente com referencial para baixo. A gente vê muita gente que fala assim, não, se eu fizer igual todo mundo faz, já tá bom. Se eu fizer assim, já é bom. Contanto que entregue, tá bom. E isso não é saudável. A gente tem que se nivelar para cima, sabe? Esses dias eu tive o prazer de ver um orçamento que eu falei assim, cara, eu quero chegar nesse nível. Esse É mesmo, orçamento cara. aqui é uma Tem meta. orçamentista ainda que bota um orçamento com um nível maior do que o seu. Eu encontrei alguém que conseguiu essa façanha. E assim, eu li e eu falei, cara, eu quero incorporar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero trazer esse raciocínio. Porque, cara, a gente tem que se nivelar para cima. Eu vou dizer uma coisa aqui, assim, não me leiam isso com prepotência, tá? Continuo estudando todos os dias essa área. Eu acho que ainda tem muito para ser estudado, ainda tem muita coisa para construir, para pôr em prática. Estou fazendo uma pós-graduação, inclusive. E quando eu leio livros nessa área, é sempre mais do mesmo. É sempre. Não vou entrar no mérito, mas eles pegam um grande autor que a gente tem aí de orçamento e basicamente reescrevem o que ele já falou, mudando as palavras. E isso para mim é muito desanimador. Eu, nesse momento, estou pesquisando livros em inglês, estou procurando autores gringos para ver se tem algo para nós trazermos. Porque eu não quero nunca me nivelar por baixo, cara. Eu não quero nunca pensar que se todo mundo faz isso aqui, a gente pode ficar aqui que está tudo certo. Não é assim que funciona. E aí eu deixo um relato aqui, assim, completamente descompromissado, viu, William? E muito honesto. Esses dias atrás você postou uma série de stories ali, né? De TBT, né? Sim, Mostrando sim. ali da época do início da construtora, vários anos atrás, as primeiras obras e tal. E eu fiquei muito inspirado com aquilo. Porque, cara, o William é um cara que começou pequeno, começou como podia, mas, ó, você vê que Cara, é pra um você ter cara que correu noção, atrás, cara. na área mesmo, eu comecei como cadista, né? Na verdade, eu desenhava à mão junto com um técnico de agrimensura.
Ele me ensinou a desenhar na mão e esse mesmo cara no futuro me ensinou o AutoCAD, né? Então, eu trabalhei muitos anos como cadista, né? Cheguei a entrar numa copiadora, então aprendi a cortar, plotar projeto, cortar e dobrar planta, né? Aí depois entrei no curso de engenharia de fato, depois abandonei o curso, enfim. Então foi todo um processo, né? Eu trabalhei também muito com 3D, eu fazia 3D, perspectiva para poder render e tal. Então eu tenho muita noção dessa parte de arquitetura, né? Eu desenhei muito prédio aqui na cidade, né? Eu trabalhei para diversos arquitetos. Então a minha bagagem na área não é tipo, eu tenho aqui 12, 13 anos de engenharia de construção. Não. É desde os 18 anos, né? Então é muita coisa que eu passei, que eu vivi. E se for contar mesmo ali a história desde do início do Marco Zero, aquilo ali, TBT ali, não foi nada, cara. Eu já fiz obra dentro de mangue, irmão, dentro de favela. Entendeu? Já fiz obra dentro de favela, Não, né? De isso, ser ameaçado de morte, porque eu demiti um funcionário, né? O cara dizer que ia na minha porta me matar, enfim, nesse nível, cara, nesse nível. isso Né? Eu trabalhei em isso várias áreas, é, velho. Eu já fui projetista, eu fui projetista de instalações de incêndio, SPDA, na parte de segurança do trabalho. Já fui orçamentista também. Né? Então, assim, eu conheço todas as disciplinas da engenharia. Todas, literalmente. Não tem uma disciplina que eu não conheço. Que eu não tenha trabalhado. Entendeu? e eu, Então, e, acho que por isso que a construtora ela tem crescido num curto prazo, né? Eu digo assim, nos últimos anos, porque eu comecei a enxergar mais coisas além da caixinha, não me nivelei, né, com quem está abaixo, eu sempre busco referências a quem está acima, né? Então, hoje, como você sabe, a gente está negociando lá a construção do Colline, né? Colline de France, que é um dos maiores hotéis do mundo. Né? A gente está em negociação. Acho difícil realmente a gente conseguir, né, fechar essa obra, mas só o fato da gente estar em negociação, estar em tratativas e tal, né? Eu acredito que a gente não ganha a concorrência por conta de experiência, né, com prédios. A gente realmente não tem. Né? Mas só o fato deles entenderem a nossa metodologia, a forma como a gente trabalha, né, a nossa seriedade no processo construtivo, né, já vale já vale bastante aí pra gente. Então é isso, cara. Eu acho que o conteúdo hoje aí foi valioso, né? Acho que a com galera certeza. gostou. E o negócio, assim, para eu encerrar esse momento que eu falei que você me deu muita inspiração, tem uma outra frase que eu gosto muito. E eu acredito o seguinte: agora são 9h33 da noite, tem 19 pessoas aqui com a gente, só sobrou a nata. Quem está aqui, eu acredito que não é. Eu acredito que não são pessoas que são aventureiras, não são pessoas que são rasas, superficiais. Então eu vou falar de adulto para adulto com você que está comigo aqui nessa live. O sucesso deixa rastros. Vou falar de novo para vocês pensarem um pouco. O sucesso deixa rastros. Então, se eu sou bem sucedido em alguma coisa hoje, e eu não acredito que eu sou completamente bem sucedido, mas eu estou numa jornada. Tem rastros no caminho que você, qualquer um aqui, pode aprender, pode acompanhar e pode extrair, né, uma lição disso, pode se aproveitar disso. O William tem uma carreira, uma história que já é muito linda e eu me inspirei nela, a verdade é essa. E eu quero que a partir daqui a gente ainda voe muito mais alto, William. Mas o convite que eu faço Com para vocês certeza. é esse. Não se acomodem com essa história de eu vou ficar na média do mercado, eu vou fazer o que todo mundo faz. Cara, você quer estar aqui, ó. Você quer estar no topo, você quer estar incomodando os de cima. A gente tem que estar sempre vislumbrando qual é o próximo passo, qual é o próximo nível, qual é a próxima melhoria. Se vocês querem crescer, vocês têm que andar com quem quer crescer. Então eu convido vocês aí que me sigam o William. Aqui vocês têm dois caras que são apaixonados pelo progresso aí. Vocês podem ter certeza que o Milton daqui 5 anos, o William daqui 5 anos, a construtora do William daqui 5 anos, não vai se parecer nada com a de hoje, porque nós vamos estar ainda em outro nível. Eu, E eu quero que vocês que estão aqui estejam com a gente. Eu quero que vocês falem, cara, nós crescemos no caminho, nós aprendemos, nós ensinamos. Eu quero que vocês estejam juntos. Então esse é
é o meu convite aí para você. Hoje, meu objetivo é ter você como sócio, viu, Milton, aqui na construtora. Eu vou Ué, tirar você aí da Paulo Otávio, com certeza. logo chega esse convite. Pessoal que estava falando Pessoal, sobre deixar a brigadão aí live pela salva, vai presença. ficar, viu? Vamos salvar, né? Deixa salva. Sim, sim. Vou postar no YouTube também, pode? Pode, pô, manda Então bala lá. pronto. Ela fica salva aqui no Instagram e eu baixo ela e publico lá É bom também. a gente. É porque você já tem um canal lá no YouTube, né? Isso, Talvez isso. eu vou pedir pra Gia aí me ajudar, minha esposa aí me ajudar com a criação da página no YouTube, para poder a gente fazer já realmente colocar alguns bons conteúdos lá, né, cara? Bom É. demais. Eu acredito aqui que se eu mostrasse, se a gente, porque aqui a gente não consegue mostrar, né? Compartilhar a tela nem nada. É, não dá. Mostrar como tipo, uns trechos do seu orçamento para a galera entender o nível de qualidade de informação do que de fato é um orçamento, né? É bizarro. Quando eu tive o primeiro contato com o orçamento do Milton, eu tomei um susto, eu fiquei impressionado. Realmente é algo fora da curva que pouquíssimas pessoas conseguem atingir esse nível aí. Eu participei de algumas mentorias, tive acesso a alguns orçamentos, mas, cara, é tipo assim, 20 vezes com mais riqueza de informação, com mais riqueza de detalhes. E tá longe de onde eu quero chegar, viu? Ainda vou É. fazer muita coisa ali para surpreender você e os outros clientes. Cola nele aí, viu, amor? Beleza. Assistindo a live aí. Tá bom. Pessoal, muito Obrigadão, obrigado. pessoal. Agradeço ao William aí pelo tempo. Eu sei que seu tempo é valioso, mas foi muito bom poder compartilhar. E vão ter outras oportunidades. Vamos voltar aqui ainda, compartilhar muita Sim. coisa com o E pessoal. quem Pode ter sabe a gente certeza. não desenvolver um evento, né? Aí em Brasília. Opa, segredo, segredo. Calma. Vamos E trabalhar. aí, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui para a galera. Tem apoio? Quem aí toparia participar de um evento presencial com várias palestras práticas, palestras úteis para você sair do evento já colocando em prática? Tem alguém aí que anima? Vamos ver se tem pelo menos uns dois, William. Vamos ver. Cara, falta, né, bicho? Falta bons eventos na área, né? Pouquíssimos. A É, gente. esse ano eu quero participar de algum grande, sabe? E tem. Não assim especificamente sobre isso, né? Tem o Constru Summit, não sei se você já viu ele, é lá em Não. Florianópolis. É do pessoal do Cienge, inclusive, da Softplan. Mas mais específico, não? Ou é voltado para tudo? Ele é muito sobre construção, mas ele tem palestras específicas, tem painéis específicos sobre orçamento, sobre planejamento, sobre gestão de contratos, Sim. gestão da construtora como um todo. E parece que é um evento bem legal. Ah, bacana. Veja aí a data que eu vou também. Tô precisando ir. Opa, ó, Evento tem. Ó, eventos com prática mesmo, né? De você sair de lá com soluções, sim, né? sim, sim. Que no meu ponto de vista são coisas, não vou dizer que é básico, né? Mas é tipo assim, você consegue fazer, você tem que fazer, tipo, eu queria alguém que chegasse para mim e falasse, velho, você tem que fazer isso. Acabou. Entendeu? Esse é o objetivo, né? Lógico que a gente já sabe muitas coisas do que tem que ser feito, né? Mas Uhum. em alguns pontos eu vejo algumas fragilidades que eu gostaria que o cara chegasse, fosse cirúrgico. Às vezes você compra uma mentoria ali e tal, e o cara passa um ano para poder te passar um conteúdo, né? Não, e assim, na boa, aula, conteúdo, teoria, pesquisa quando você quiser, veja livros, veja lives, veja vídeos no YouTube. Num evento, eu pessoalmente compartilho essa noção sua. Eu gosto de sair assim, ó, eu tenho essa ferramenta e essa agora. Bacana, eu tenho isso aqui, ó, tá no meu bolso. Vou utilizar no momento certo. Eu gosto quando os eventos, eles vão no ponto, igual você falou, cirúrgicos, né? Sim, é o que falta. Então tenham certeza aí, no evento que nós vamos organizar, vocês já Umas quatro sabem que não vai pessoas, ter blá blá sei. blá. Beleza, Milton. Obrigado, irmão. Obrigadão a todos que Prazer participaram. mais uma Agradeço vez. também ao William aí. Um abraço, fiquem com Deus. Vamos encerrando por aqui. Até mais. Valeu. Valeu.